A palavra de Deus para nós esse ano tem sido, um apelo. E o apelo que Paulo fala lá aos Efésios, e ele faz o apelo para que a igreja pudesse andar de modo digno da vocação. E no primeiro capítulo, Paulo faz uma oração, ele ora pedindo para que os olhos do entendimento da igreja fossem iluminados, para que eles pudessem enxergar, discernir a vocação deles, as riquezas nos santos e o poder que ressuscitou a Cristo dos mortos. E ele faz esse apelo para que a igreja andasse de modo digno da vocação. Então esse tem sido o apelo nosso para todo o Ministério Sal da Terra, nesse ano, e a gente está aqui para falar sobre isso, para falar sobre a nossa vocação, para a gente relembrar a respeito da nossa vocação. E eu, pensando sobre isso, refletindo um pouco sobre o Sal da Terra, teve uma palavra que sempre acompanhou o nosso ministério, que foi muito forte. Eu me lembro quando eu converti em 1991, essa palavra, a gente pregava muito, os nossos pastores naquela época pregavam muito sobre essa palavra, e isso foi toda a década de 90, a gente escreveu sobre isso, falou muito sobre isso, E eu queria relembrar, eu queria falar um pouquinho sobre isso conosco, porque eu acho que já faz um tempinho que a gente não escuta a gente falar com tanta assim, veemência a respeito dessa palavra. E a palavra é paternidade. Eu me lembro que a gente escutou muito sobre isso, a gente pregou muito sobre isso, a gente meditava muito sobre a paternidade de Deus na nossa vida. Isso foi um marco para a minha vida. Quando eu converti, eu me lembro que essa palavra foi muito importante, porque eu sempre procurei encontrar na igreja não uma instituição, não uma relação institucional, mas o que realmente marcou a minha vida, o que sedimentou a minha relação com Deus e com a igreja, foi sempre entender que o propósito de Deus sempre foi uma família, sempre. Isso desde lá com 17 anos, quando eu converti. Eu vim de uma realidade hiperinstitucionalizada, que era a igreja católica, onde não havia essa relação familiar de forma nenhuma, Era uma religião, uma instituição que eu pertencia, porque meus avós pertenciam, meus pais pertenciam, mas aquilo não trazia nada, não agregava nada à minha vida. E quando eu converti, então, foi muito em cima dessa palavra. Então eu lembro que meus primeiros anos de convertido foi muito em cima dessa questão, Deus é Pai. E a relação de Deus conosco é a relação de um pai com um filho, e portanto nós somos irmãos. Amém? Abra sua Bíblia então lá em Gálatas 4. E eu queria então relembrar a nossa vocação de paternidade. Aquilo que Deus colocou no nosso coração. Como é a relação de Deus conosco e como deve ser então a nossa relação com aqueles discípulos e as ovelhas que Deus tem confiado a nós. Gálatas 4, nós vamos ler o versículo 19. Todo mundo abriu aí? Gálatas 4, 19. Prepara a Bíblia aí que a gente vai ler muitos versículos aí. Amém. É uma palavra do apóstolo Paulo a uma das igrejas que ele pastoreava. E ele diz assim: meus filhinhos, ou em outras versões diz assim: meus queridos filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Vamos orar? Tem mais uma palavra de oração. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, que é sempre fonte mesmo de instrução, de sabedoria, de ensino, de correção, fonte de vida para nós, ó Pai. É um manancial de vida, Senhor, inesgotável. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos ensina. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis à tua palavra, obedientes à tua palavra.
Revela-nos, ó Pai, a cada dia a Tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor venha todos os dias revelar-nos a Tua palavra, Senhor. Para que a gente possa ouvir essa palavra, sermos renovados nela, animados, sermos instruídos, corrigidos. Senhor, mas sobretudo para que a gente possa obedecer a Tua palavra, Senhor. Então eu oro mesmo, Senhor, para que a gente tenha um coração obediente, simples, um coração humilde, um coração sincero diante da Tua palavra. Tudo que queremos é que essa palavra venha lavar-nos completamente, Senhor. Tirando na nossa vida todas as impurezas, tudo aquilo que não foi o Senhor quem plantou no nosso coração. Então que a Tua palavra venha lavar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência, lavar o nosso corpo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom, Paulo está aqui e ele usa uma expressão que eu acho que essa expressão revela bem para nós a natureza do que é a relação, né, da igreja. Eu acho que essa expressão que Paulo usa aqui não é só aqui, a gente vai ver em outras cartas do apóstolo Paulo que ele usa essa mesma expressão, mas eu queria meditar um pouquinho nessa expressão, queridos filhos, ou de uma forma mais carinhosa ainda, filhinhos, né? Que é mais ou menos a mesma expressão lá que Jesus usa como um filho amado falando com o pai, né? Quando ele diz, olha, a gente não recebeu o espírito de escravidão, mas nós temos recebido o espírito de adoção, o espírito que clama, Abba, Pai. Na verdade, irmãos, a grande revolução que Cristo veio trazer foi justamente essa revolução, porque até então o povo judeu cria num Deus soberano, o Jeová, né, o Elohim, aquele Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, mas aquele Deus distante, não havia essa relação, né, de filho e pai. Aliás, para se falar o nome de Deus no Antigo Testamento, diz, né, a tradição diz lá que os escribas, quando eles estavam escrevendo lá, copiando, né, os textos do Antigo Testamento, na hora que eles iam escrever a palavra Deus, eles trocavam a pena por uma pena de ouro. Tamanho era a reverência, tamanho era o respeito, né, pelo que eles tinham do nome de Deus. Então, o nome de Deus era algo que tinha tanto respeito que eles até trocavam lá por uma pena de ouro para falar nisso. Então, quando Jesus vem e ele começa a tratar Deus como papai, como paizinho, porque ele é tratado por Deus como filhinho, e da mesma forma ele trata Deus como papai, isso foi um escândalo. Isso era blasfêmia. Aliás, o estopim da crucificação de Jesus foi justamente por isso. Está lá em João, né, no Evangelho de João, foi quando Jesus, então, falava com Deus como pai, e os religiosos da época, os fariseus da época foram lá, mas quem é esse? Isso é uma blasfema. Crucifica ele, porque ele está chamando Deus de pai, né? Então, essa relação foi a grande revolução. E para a minha vida também foi a grande revolução, porque eu sempre criei em Deus. Eu cresci numa família católica, né, com uma religião institucionalizada. Então, para mim, crer em Deus foi sempre muito fácil. Eu sempre criei que Deus existia. Mas eu nunca tive essa relação familiar com Deus. Eu nunca tinha entendido até então, até meus 17 anos de idade, que apesar dele ser esse Deus soberano, Criador dos céus e da terra, todo-poderoso, né, e que a gente deve reverenciá-lo, e respeitá-lo e honrá-lo, a gente poderia também desenvolver uma relação tão íntima, tão chegada, tão familiar, tão amiga com Deus. E isso é que provocou a grande revolução no meu coração. E é isso que sempre me atraiu na vida da igreja, do Sal da Terra, que nós estávamos ali começando. Foi essa palavra de que Deus é Pai, e de que nós somos filhos, e de que nós temos recebido a adoção, e o Espírito de Deus é esse Espírito que agora me ensina e diz que eu posso, que eu tenho a liberdade
de dizer Abba, Pai. Amém? Então o apóstolo Paulo aqui, da mesma forma, entendendo essa relação da igreja, uma relação, antes de mais nada, uma relação familiar, ele usa esse termo aqui, a igreja ali da Galácia. E ele diz, meus filhinhos. Da mesma forma, se você for comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 2, 2 Timóteo 1, 2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Verso 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, para me encher de alegria. Então, novamente, você está aqui percebendo essa relação do apóstolo Paulo, agora uma carta endereçada especificamente a um discípulo, e ele fala várias vezes nas duas cartas a Timóteo, ele usa essa expressão, meu amado filho. E ele diz aqui também da vontade de vê-lo, da saudade que ele tinha de Timóteo, lembrando sempre das lágrimas dele, e Paulo diz aqui, olha, eu quero muito ver você para que eu possa me encher de alegria, de gozo. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber, amado, que antes de mais nada, Deus deseja uma relação de alegria, de gozo para nós. A gente sabe que igreja é lugar de desafio, é lugar de responsabilidade, é lugar da gente exercer isso, e são tribulações, são desafios, mas Paulo sempre deixou claro para a vida das igrejas que ele pastoreava a respeito da alegria que ele tinha nessa relação, do gozo que ele tinha dessa relação, a alegria de poder ser família junto com aqueles, ora ele chamava de irmãos, e ora ele chamava de filhos. A própria carta dele aos Gálatas, ele usa várias vezes a palavra irmãos, e ele usa também a palavra meus filhinhos. Quando Paulo vai escrever também aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, você não precisa abrir lá, no verso 14, ele fala assim, olha, pela terceira vez eu desejo muito ir ter convosco, e eu não quero ir ter convosco, e eu não quero ser pesado, porque eu não vou atrás dos vossos bens, mas eu procuro a vós outros. E ele diz assim, não devem então os filhos entesourar para os pais, mas os pais é que precisam entesourar para os filhos. Então, novamente, a relação de Paulo com a igreja de Corinto, uma relação difícil, uma relação de desafios profundos, talvez seja a igreja que mais desafiou a vida do apóstolo Paulo, uma igreja que duvidou do seu apostolado, uma igreja que levou a coisa para o lado da grana, começou vários lá dentro da igreja começaram a dizer, escuta, mas quem é você? Nós estamos aqui dando oferta, sustentando. Então a relação de Paulo com a igreja de Corinto não era uma relação fácil, era uma relação desafiadora. No entanto, no final da sua segunda carta aqui, ele diz, olha, eu quero pela terceira vez estar com vocês. E eu não quero estar com vocês por causa da grana. A minha relação com vocês não é uma relação de um vínculo empregadício, não é uma relação meramente comercial. Gente, se Paulo estava falando isso, é porque naquela época a coisa já estava, degringolando, e que isso era um desafio naquela época, assim como é um desafio na nossa vida hoje. E nós não somos melhores do que essas igrejas. Nós não somos melhores do que o apóstolo Paulo. Então nós vamos falar sobre isso. Eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho falado muito sobre essa coisa de nós, como pastores, sondarmos o nosso coração, porque é sutil isso. A relação com o rebanho precisa ser uma relação familiar. Ela precisa ser uma relação de amizade. E ela não pode se transformar numa relação comercial. Às vezes, ela não é uma relação comercial no que diz respeito a dinheiro, mas ela é uma relação comercial no sentido de qualquer tipo de troca.
Às vezes ela é uma relação comercial no sentido de troca de, por exemplo, um reconhecimento, né? A gente usando na nossa posição pastoral para um reconhecimento, uma carência. E aí a gente, então, né, despeja essa carência para cima das ovelhas, dos discípulos, esperando esse reconhecimento. Então Paulo está dizendo, olha, a relação entre nós pastores e a vida da congregação, ela não pode ser uma relação comercial de forma nenhuma. Eu não quero ir ver vocês porque eu tenho uma obrigação de realizar um trabalho, porque vocês simbolizam para mim simplesmente uma responsabilidade, uma obrigação. Isso é o meu ofício. Era também o ofício. Nós vamos ver isso. Nós vamos ver também que era a responsabilidade dele como pai desse rebanho. Mas antes de tudo, há uma relação de afeição, há uma relação de amizade, há uma relação de carinho, há uma relação onde ele dizia filhinhos amados. E é isso que ele está dizendo, amém, querido? E aí ele conclui aqui, olha, não são os filhos que têm que entesourar para os pais, mas são os pais que têm que entesourar para os filhos. E é assim que eu quero continuar. Minha relação com a igreja é sempre nessa premissa, nessa perspectiva, de que nós, pastores, temos que ser esse povo bem resolvido com Deus, para que a gente, então, possa entesourar para a vida dos mais novos, a vida dos novos convertidos, daqueles que estão chegando. Amém, amados? Se você abrir lá em 1 Tessalonicenses 2, nós vamos ver um outro exemplo, agora com uma outra igreja. 1 Tessalonicenses 2, 17. Presta atenção no que Paulo está dizendo aqui. Ele fala assim, ó. Nós, porém, 1 Tessalonicenses 2, 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Olha que coisa fantástica. A vontade, a saudade, Paulo está dizendo, olha, eu estou ausente presencialmente, mas todo momento eu guardo vocês no meu coração. Eu guardo vocês no meu coração, mas eu tenho saudade de ver o rosto de vocês, eu tenho saudade do abraço, eu tenho saudade do cheiro, eu tenho saudade do toque físico, eu tenho saudade de estar com vocês, é isso que ele está dizendo. E aí ele diz assim, prosseguindo, por isso bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nulo impediu. Porque qual é a nossa esperança ou gozo, ou coroa de glória? Ou seja, o que Paulo está dizendo? Qual que é a nossa glória? Qual que é a nossa alegria? Qual o nosso gozo, a nossa esperança? Porventura não o sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e a nossa alegria. Então Paulo está dizendo que a igreja em Tessalônica não significava para ele um sucesso ministerial. Paulo não estava atrás de sucesso ministerial, amado. Paulo estava atrás da família, dos filhos, de gerar filhos na fé. Ele estava atrás das ovelhas. Ele não está falando aqui que a alegria dele é o sucesso daquela igreja, porque isso também significaria o seu sucesso ministerial. Não. Ele está dizendo, olha, a minha glória e o meu gozo não é o meu ministério. A minha glória e o meu gozo são vocês. Não tem ministério sem vocês. Não tem alegria sem vocês, não tem sucesso sem vocês. Vocês são a glória. Vocês são a glória que Deus me deu. Por isso ele valorizava isso, por isso ele não trocava isso por nada. E por isso da saudade que ele tinha no coração. Amém, amado? Quando Jesus foi começar o seu ministério, naquele momento que ele estava sendo batizado no Rio Jordão, e que o Espírito Santo lá desce, né, de uma forma corpórea, numa pomba, a palavra de Deus diz que se então ouviu uma voz do céu, e essa voz dizia, tu és o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer.
Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho toda alegria, todo prazer. Então, onde que o apóstolo Paulo viu isso? Ele viu isso na própria relação do pai com o filho. Porque, antes de tudo, a relação com o pai e com o filho não era uma relação simplesmente de empoderamento, de capacitação, de transferência de poder e de virtude. Não. Mas sempre foi uma relação de prazer. Sempre foi uma relação de alegria. O pai diz: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho toda alegria. E todo o trabalho de Jesus foi, então, transformar aqueles 12 que começaram sendo numa relação de servo para um senhor, para depois de 3 anos, Jesus chegar no final do seu ministério ali com aqueles discípulos e dizer: olha, já não vos chamo mais de servos, mas chamo vocês de amigos. Então, todo o trabalho de Jesus foi para que, no final, ele pudesse deixar um grupo de amigos. E Jesus falou isso para eles. Na última ceia, Jesus falou assim: olha, eu tenho desejado ardentemente tomar com vocês essa ceia. Então, havia também o desejo de Jesus por aquele momento. Qual o momento, amado? O momento onde aquela relação não se baseasse apenas numa relação de um patrão empregado, mas numa relação verdadeiramente de amigos. Amém, queridos? Como é que está isso no nosso coração, hein, gente? Como é que está isso no nosso coração? Porque a igreja dá trabalho, as ovelhas dá trabalho, é um desafio, mas onde está a alegria da nossa relação com os nossos discípulos? Nós temos saudade. Nós temos saudade dos discípulos, nós temos saudade das pessoas, nós temos saudade das ovelhas. Essa semana um irmão chegou para mim e falou assim: rapaz, é desafio, né, a igreja, é muita luta, é muito desafio. Eu falei: é mesmo, irmão, é muita luta, muito desafio. A gente estava conversando sobre isso, a gente estava conversando sobre essa vocação pastoral, e ele falando sobre isso. Rapaz, não tem hora, é 24 horas por dia, muito desafio, eu imagino como é que deve ser para você. Eu falei: quero dizer para você, é mesmo, é muito desafio, mas eu vou te falar uma coisa, é muita alegria, é sublime, é glorioso, é glória, essa relação nossa como família, como igreja. Eu não troco isso por nada, dá trabalho mesmo, é difícil, cai cabelo, dá algumas úlceras, mas é muito bom. O meu ainda não caiu, não. Os que, diz o Paulo Júnior, que aqueles que estão convivendo comigo já está tudo careca, de tanta raiva. Então, irmãos, nós somos família. Isso é uma glória. E isso é motivo de muito gozo. E a gente tem saudade um dos outros. Amém? Meus filhinhos, essa deve ser sempre a nossa relação com os discípulos que Deus tem trazido à nossa vida para nos relacionar. Então, eu queria, antes de tudo, falar sobre isso mesmo, sabe? Não deixa que seja um peso maior do que a alegria e o privilégio de viver em família e da gente gerar filhos para Deus. Amém? Mas aí Paulo continua, ele diz: meus queridos filhos, por quem de novo sinto as dores de parto. E aí, agora sim. Então, primeiro, Paulo faz questão de estabelecer a base dessa relação. E a base dessa relação é familiar, ela é uma base de alegria, de prazer. Essa que é a base de toda essa relação. Amém? E até com nossos filhos mesmo biológicos, como é que tem sido isso? Será que nós temos tido esse prazer na nossa relação com nossos filhos, Será que ou a responsabilidade é tanta que a gente traz sempre em primeiro lugar a responsabilidade do que
o prazer da relação e a alegria da relação. Não, amada, a responsabilidade faz parte, mas ela tem que vir em segundo plano. Porque em primeiro plano, nós temos que deixar claro para os nossos filhos que eles são mais do que uma obrigação. Eles são mais do que uma responsabilidade. Amém? Que a gente tem prazer na relação com eles, que a gente se alegra na relação com eles, que eles são filhos amados e que nós temos toda alegria. Mas aí Paulo vai falar da responsabilidade. Então ele diz assim, olha, filho, gerar filho, igreja, não é muito trabalho. São dores de parto. E não é só uma dor de parto. Paulo está falando aqui, por quem de novo sinto as dores de parto. Então talvez você está achando assim, pô, mas de novo. Pô, mas de novo. E de novo. E Paulo está dizendo aqui, é de novo. Né? Porque ele já tinha sentido essa dor de parto para plantar aquela igreja. E agora ele está escrevendo uma carta e novamente dizendo assim, escuta, eu achei talvez que o trabalho estava feito, mas eu tenho que voltar aqui, falar com vocês, sentir novamente essas dores de parto. Amém? Então são dores, amados, são dores mesmo, são responsabilidades. Então nessa relação nossa com os discípulos e com a igreja, como pastores, é uma relação que vai gerar alegria, gerar glória, gerar prazer, mas vai também gerar muita dor. Muita dor. Nós não vamos formar Cristo na vida dessas pessoas sem muita responsabilidade. E uma dessas dores são as dores de oração. São as dores de oração. Por exemplo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, 2 Timóteo 1, 3, Paulo fala assim, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo como uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, ele está falando a respeito de um discipulado, de gerar um discípulo. E ele está dizendo, Timóteo, eu faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Então, uma das dores, amado, do pastorado, uma das dores para a gente formar Cristo na vida das pessoas, é a oração. Amém? Nós não vamos pastorear um rebanho sem orar por esse rebanho. E às vezes nós estamos lá quebrando a cabeça, nós estamos ficando com raiva, nós estamos lá, né, sem dar conta de ensinar, instruir, porque muitas vezes falta oração, falta a gente ir para a presença de Deus, começar a colocar a vida de cada um daqueles na presença do Senhor. Amém? Às vezes lá em casa a coisa está pegando, nossos filhos lá, né, vivendo, dando trabalho, dando problema, e às vezes a gente tenta de tudo quanto é lado. Né? Tenta de um lado, tenta do outro, tenta explicar, abre Bíblia, mas é pouca oração com nossos filhos. É pouca oração. Precisamos orar mais com os nossos filhos, irmãos. Né? Lembro da testemunho da mãe do John Wesley lá, que tinha 12 filhos, não é isso, Amaury? Você que é o cara da oração, 12 filhos, não é isso? 19? É, um negócio desse aí, de 12 a 19 filhos, e o testemunho é que ela todos os dias orava com cada um dos seus filhos. Mas era isso. Era muito filho, gente. E ela ia lá orar com cada um, testemunho dela, é que ela orava com cada um dos seus filhos diariamente. Então eu queria fazer esse apelo aqui, amado. Vamos orar mais com os nossos filhos. Vamos orar mais em casa com eles. Colocar a mão na cabeça deles, orar junto com eles, ir para a presença de Deus em oração mesmo. Né? Porque às vezes a gente acha que só argumentar e só falar vai resolver, mas não adianta, amado, se não for o Espírito Santo para convencer nosso coração, a gente não convence. A gente não convence. Quantas vezes eu e a Roberta falava assim, escuta, nós temos que parar de falar, porque daqui para frente já não vai dar mais certo continuar argumentando um com o outro aqui. Vamos orar, porque tem que orar, porque se não for oração e o Espírito Santo está convencendo nós dois, ninguém vai dar conta de convencer um ao outro, amém? Então, em nome de Jesus, eu queria fazer um apelo aqui para nós. Vamos orar com nossos filhos. Paulo dizia aqui que ele fazia memória de Timóteo nas suas orações de dia e de noite. Quer ver uma segunda dor de parto? A dor da instrução e da coerência da instrução. 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo 3, 10, Paulo fala assim, tu, porém, tens seguido
a minha doutrina. Então, há dores da instrução. Quando Paulo está falando de doutrina aqui, amado, ele está falando de Bíblia, está falando de letra aqui, da teoria bíblica. É isso que ele está dizendo. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, Timóteo, você tem seguido de perto a minha doutrina. Então, o apóstolo Paulo, como um pastor, um discipulador, foi lá e ele imprimiu palavra de Deus no coração de Timóteo. É isso que ele está dizendo. Não tem jeito de gerar filho, amado. Não tem jeito da gente discipular, pastorear um povo, se a gente não imprimir Bíblia. E para imprimir Bíblia, você tem que conhecer Bíblia. E como é que você vai ensinar a Bíblia se você não conhece Bíblia? Então Paulo está dizendo, tem seguido a minha doutrina. Aí ele continua, ele não para só na doutrina. Ele diz, doutrina, modo de viver. Segunda coisa, modo de viver. Então, coerência. Então, vocês receberam teoria de mim, eu sentei, ensinei, falei, expliquei, inculquei Bíblia na vida de vocês. E vocês também viram na minha vida coerência, modo de agir coerente com a palavra que eu ensinei a vocês. E depois ele continua, intenção, amado, palavra de Deus, coerência, modo de agir e motivação de coração. Então nós não vamos ensinar na vida da igreja se a gente não reunir esses elementos. Doutrina bíblica, ensino da teologia, da doutrina bíblica, modo de agir coerente, um viver coerente, aquilo que Paulo falava lá aos Coríntios, se necessário for, esmurro o meu próprio corpo, para que eu não venha a ser incoerente com a palavra que eu tenho pregado. Então, o esforço, as dores concernentes à obediência da palavra que nós ensinamos. Passar por essas palavras. Quantos de nós já não tiveram essa experiência de trazer uma mensagem num domingo para a igreja e na segunda-feira você ter a sensação que você realmente está passando por dentro daquela palavra que você acabou de pregar. E o Espírito Santo te lembra. Você vive uma situação naquela semana e o Espírito Santo te lembra. Escuta, mas não foi justamente essa palavra que eu te dei para que você compartilhasse de uma forma teórica no púlpito? Agora eu estou te dando o privilégio da coerência dessa palavra. Então não se iluda, irmãos. O trabalho de ensinar uma congregação, um povo, os nossos filhos espirituais, ele passa por uma profunda dor, exercício, e diz o apóstolo Paulo que até de dor física. Ele chega no extremo, no limite de até uma dor física pela coerência do evangelho que ele ensinava. E também motivação, intenção do coração. E aí ele continua, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Você tem visto isto de perto. Amém, querido? Então são as dores da instrução, da coerência e da motivação no nosso coração. Sondar sempre a motivação no nosso coração para ver se o ensino nosso é coerente, se a nossa motivação é coerente com o ensino. Outra coisa, que são dores, são partos para a gente formar filhos, as dores da disciplina. As dores da disciplina. Hebreus capítulo 12, versos 6 e 7. Hebreus 12, 6 e 7. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como a filhos, pois que filho há a quem o Pai não corrige. Efésios 6 diz, pais, criai os vossos filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. Outra dor, amado, difícil para nós, difícil como pais.
Porque quando você ama um filho e você precisa corrigir um filho, você precisa disciplinar um filho, a gente sabe que isso corta mais na nossa carne, isso dói mais em nós do que dói na vida de um nosso filho. Mas nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Nós não podemos fugir da responsabilidade de disciplinar os nossos filhos. A Bíblia fala que se o filho é bastardo, ele não tem um pai que disciplina. Mas se um filho não é bastardo, ele tem um pai que disciplina, que corrige por amor ao seu filho. E no momento da disciplina, é um momento de profunda tristeza para o filho que está sendo disciplinado e para o pai ou para a mãe que está disciplinando o seu filho. Mas é outra dor, amado. E muitas vezes nós estamos fugindo dessa responsabilidade e nós não podemos fugir dessa responsabilidade. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho uma enorme facilidade de elogiar. Se tem um trem que eu acho bom, é elogiar. Se tem uma coisa que eu vibro, é poder chegar num discípulo, chegar numa ovelha, chegar num filho e elogiar. Mas eu preciso confessar, eu tenho uma enorme dificuldade em disciplinar. É difícil para mim disciplinar, mano. É difícil disciplinar, mas a Bíblia fala que se a gente ama, nós precisamos disciplinar, amém? O rei Davi teve grandes virtudes, mas a paternidade no rei Davi, nesse quesito de disciplina, foi uma coisa complicada na vida do rei Davi. Eu vou trazer 2 exemplos aqui. Um deles é o exemplo de Absalão. E eu acho que a maioria de nós aqui sabemos a situação lá de Absalão. Absalão é o seguinte, amado. Um dos filhos de Davi foi Aminon. E Aminon estuprou a sua meia-irmã Tamar. Lembra disso? E Absalão, que era meio-irmã também dos dois, ficou indignado naquela situação. E ele olhou para o pai Davi, e o pai Davi não corrigiu Aminon. E isso está lá em 2 Samuel, capítulo 13, 21, lá diz assim, você não precisa abrir lá diz assim, o rei Davi soube de tudo o que se tinha passado e inflamou-se com violência a sua cólera, mas não quis afligir seu filho Aminon, pois o amava por ser o seu primogênito. Ou seja, o Davi ficou encolerizado, ficou com muita raiva, mas não adianta nada você ficar com muita raiva, se você não for lá e realmente em amor disciplinar o seu filho. E não foi isso que Davi fez. Moral da história, 2 anos se passaram, Absalão foi lá e falou, meu pai não foi lá resolver a situação com Aminon, pode deixar que eu resolvo. O que acontece, amado? Num lugar, numa família onde o pai foge das suas responsabilidades em disciplinar os seus filhos, os irmãos vão tentar fazer isso um com o outro. E o Absalão foi lá e matou o Aminon. E matou o Aminon e queria matar Davi, foi lá e tirou Davi do trono, e vocês conhecem a história. Outra situação de Davi, já no finalzinho da vida de Davi. O trono ia passar para Salomão, só que Salomão não era o mais velho. Quem era mais velho era Adonias. Isso está lá em 1 Reis, o capítulo 1, versículo 6. Adonias vai lá e fala assim, não é Salomão que vai ocupar o trono, não, eu sou o mais velho. Naquela momento, ele era o filho mais velho. E ele foi lá reivindicar o direito dele, de filho mais velho. Diz a palavra de Deus o seguinte, Davi, seu pai, nunca o havia contrariado, nunca lhe perguntava, por que você age assim? E aí a gente sabe das consequências disso na casa de Davi. Então, amado, disciplina não é algo fácil. Mas nós, como pais, faz parte das dores de parto se a gente quer ver Cristo sendo formado na vida dos nossos filhos. Amém? Voltando lá para Gálatas 4,19, meus filhinhos queridos, por quem de novo sinto as dores de parto, até ver Cristo sendo formado na vida de vocês. Qual que é o objetivo final, amado? Todo esse trabalho, todo esse objetivo é para que a gente possa ver Cristo sendo formado na vida dos nossos filhos, amém? Na vida dos nossos discípulos. É isso que a gente quer. Nós não queremos um auditório lotado de gente,
aplaudindo, funcionando tudo, né, muito bem funcional ali. Nós queremos ver gente sendo transformada. Nós queremos ver Cristo sendo formado na vida dessa congregação. Amém, amado? Então, eu tenho feito muito essa pergunta. Eu pastorei uma igreja lá de mais ou menos 500 pessoas. E a minha pergunta tem sido sempre para Deus: Deus, eu não quero ficar aqui celebrando esses números. E mesmo sabendo que todo organismo saudável ele multiplica, e é isso mesmo, não é isso? Então, nós não temos nada contra crescimento numérico, nós não temos nada contra multiplicação, não é nada disso. Quando uma criança vai num pediatra, ele analisa crescimento para ver se aquela criança está tendo qualidade de vida, para ver se aquela criança está saudável. Mas a minha angústia, a minha pergunta com Deus tem sido: Senhor, nós temos visto Cristo sendo formado na vida dessas pessoas? A gente consegue ver isso? Ou nós temos visto aqui simplesmente mudanças de comportamento, mudanças de maneira de agir assim? Ou nós temos visto realmente Cristo sendo formado na vida dessas pessoas? Amém? Então, que a gente possa avaliar isso, amado. Paulo Júnior falou aqui a respeito de culto, né? Como é que a gente sabe que um culto é bom, um culto foi bom? Normalmente a gente pergunta assim um para o outro, né? E aí, o culto foi bom domingo? E a gente responde assim: rapaz, foi bom demais, o culto estava lotado. Não é, via de regra a gente fala isso. Como é que foi a reunião lá ontem do pequeno grupo? Foi maravilhosa, a reunião estava lotada, estava bamburrando gente. E sinceramente, amado, o que isso significa? Isso não significa muita coisa. Então, realmente, nós não podemos medir nem que sim, nem que não, mas a gente tem esse cacuete de falar assim: o culto foi maravilhoso porque estava gente saindo pelo ladrão. Mas não, amado. Nós precisamos entender que a nossa função é até que Cristo seja formado na vida desses irmãos. Amém? Quando Paulo foi falar para Timóteo a respeito disso, Paulo falou assim para Timóteo: Timóteo, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, você confia a homens fiéis, que também sejam capazes de ensinar a outros. Então, amado, a gente sabe que Cristo está sendo formado na vida do rebanho, das ovelhas, dos nossos discípulos. Quando a gente começa a perceber essas pessoas formando novas pessoas. Quando a gente começa a perceber que essas pessoas deixaram de ser apenas filhos e passaram agora a ser também pais. É assim que a gente percebe, essa é a maturidade. É aí que a gente começa a perceber que, de fato, Cristo está sendo formado na vida dessa congregação. Cristo está sendo formado na vida da congregação quando essas pessoas começam a se ocupar não apenas de si mesmos, não apenas das suas demandas, mas quando elas dão sinais claros de se ocupar de outros, de fazer discípulos. Então é assim que a gente vai poder descansar em paz. Nós só vamos poder descansar em paz, não é quando a gente encher um auditório de filhos, mas nós vamos poder descansar em paz quando nós vamos perceber que nesse auditório há paz. A gente que mesmo quando a gente partir, vai continuar gerando outros. Por isso, é Deus de Abraão, é Deus de Isaac e é Deus de Jacó. Amém, amado? É Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Jacó é evidência clara de que Abraão completou a sua carreira. Jacó é evidência clara de que Abraão formou um pai, que ele gerou um filho com muitas dores, e a incumbência dele não era só encher a terra de filhos, mas a incumbência era que esses filhos pudessem também ter a consciência de que eles precisavam frutificar e gerar seus próprios filhos. Então, o ciclo se completa em Jacó, não é em vários Isaques, mas é o Jacó que vai mostrar que, de fato, nós podemos descansar
em paz. Então, todo o nosso trabalho, amado, é por ver Cristo sendo formado na vida dessas pessoas. E quando é que a gente sabe que Cristo foi formado na vida dessas pessoas? Quando essas pessoas começam a gerar outras pessoas. Por isso, Provérbios capítulo 17, verso 6, diz que a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. A coroa dos velhos não são os filhos, mas a coroa dos velhos são os filhos dos seus filhos. Em nome de Jesus. Amém? Queria ter um momento de oração, que a gente relembre dessa palavra muito forte na vida de todo o ministério Sal da Terra. Essa palavra de que Deus é Pai antes de qualquer coisa. Essa palavra de que o trabalho de Jesus foi para deixar amigos, não uma instituição. Jesus não veio deixar uma instituição extremamente organizada, pragmática, mas Jesus veio realmente deixar uma relação verdadeira, uma relação honesta, uma relação sincera, uma relação de respeito. Foi isso que ele veio deixar. Jesus não veio deixar uma composição hierárquica bem definido, mas Jesus veio deixar essa família, onde ele abriu mão de ser o primogênito e passou a ser o primeiro irmão dentre muitos irmãos. Amém, amado? Então, que a gente relembre disso, isso é parte da nossa vocação. Rogo-vos que andeis de modo digno da vossa vocação. A nossa vocação como igreja, foi isso que sempre me encantou, foi isso que converteu o meu coração, foi esse amor do Pai, revelado no Filho, foi essa relação do Pai com o Filho, essa relação única, essa relação de um filho amado em quem eu tenho todo o prazer e de um filho que declarava sempre diante do Pai, diante de nós, que ele só fazia o que ele via o Pai dele fazer. Foi isso que fez toda a diferença na minha vida, foi isso que foi eficaz, tem sido eficaz na minha vida. E nós não podemos perder isso na vida da igreja. Com os novos que estão chegando, nós não podemos perder isso nunca. A nossa pregação, o nosso ensino bíblico de que a igreja é uma família, de que nós somos irmãos amados, de que Deus colocou uns como tutores na vida de outros, para ajudar na caminhada. E de que antes de tudo essa deveria ser uma relação de alegria, de prazer, uma relação de saudade, uma relação de amizade. Antes de tudo, antes de pensar na produção, na produtividade, antes de pensar nisso tudo, pensar em nós. Nós vamos gerar através do amor entre nós. Jesus falou, olha, o amor entre vocês vai dar testemunho e as pessoas vão ser salvas por esse amor. As pessoas vão ser atraídas por isso vai cair na simpatia da sociedade. O fato de vocês perseverarem em oração, na palavra, na comunhão, no partir do pão, tendo tudo em comum, distribuindo, vivendo essa família, não se preocupe, isso vai produzir frutos. Isso vai gerar, porque é o que a humanidade está sedenta, como eu estava sedento, com 17 anos. E esse é o diferencial da igreja. Deus nunca nos chamou para um institucionalismo, e nós vamos ter que sempre tomar muito cuidado com isso, irmãos. Voltar à nossa vocação, sempre. Voltar aos nossos olhos, à nossa vocação. E a nossa vocação é ser igreja, e ser igreja é ser uma família. Em nome de Jesus. E o fim disso é que Cristo seja formado em nós. É que Cristo cresça em nós. O fim disso é que todo o corpo cresça. Todo o corpo multiplique. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Meus filhinhos, por quem eu sinto de novo as dores de parto, até ver Cristo sendo formado em nós. Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer.
Já não vos chamo mais de servos, mas chamo vocês de amigos. Tenho desejado ardentemente comungar com vocês. Tenho desejado ardentemente repartir a minha vida com vocês. Repartir tudo que eu sou com vocês. Estou com saudade de vocês. Pela terceira vez, eu quero muito ir ter com vocês. E não quero estar com vocês pelo bem que vocês podem me oferecer, mas quero estar com vocês por vocês, pela nossa relação. Pai, nós queremos continuar andando de modo digno da nossa vocação. Queremos continuar andando de modo digno da nossa vocação, Senhor. Senhor, há um mundo cansado. Há um mundo cansado, Senhor. Cansado de tanto pragmatismo, cansado de tanto resultados e produção. Há um mundo cansado de tanta meta para cumprir, de tanto alvo para atingir, Senhor. É verdade, Senhor, que nós vamos produzir, que nós vamos multiplicar, que isso é uma consequência natural dessa relação. Mas antes de tudo, Senhor, o Senhor tem nos chamado para ser família, para sermos um povo, a sermos irmãos que se honram, se respeitam, irmãos que têm saudade um do outro. Irmãos que desejam, que guardam com muito carinho um ao outro no coração, que às vezes são separados geograficamente, mas que levam um ao outro no coração com muita honra, com muito carinho, Senhor. E que aonde vão por esse mundo afora, dão testemunho desses irmãos. Dão testemunho dessa relação. Que falam com alegria, com uma boca cheia, que nós somos uma família. Que nós somos uma família, Senhor. Mas irmãos que, apesar de guardar no coração, também desejam muito ver pessoalmente. E às vezes quando a gente encontra, Senhor, um abraço vale mais do que tantas palavras. Tantas palavras. Então nós estamos aqui, Senhor, nesse retiro. E a gente quer ser relembrado pelo Senhor de quem nós somos um na vida do outro, Senhor. De que isso é o nosso bem maior. De Cristo em nós. Cristo nesse compartilhar. Essa é a esperança de toda a glória. De toda a glória, Senhor. Então nós queremos, Senhor, abraçar muito, queremos beijar muito, queremos olhar no olho um do outro, aproveitar esse momento, Senhor, para a gente relembrar um ao outro quem nós somos, Senhor. Porque é desse momento, Senhor, que vem toda a produtividade saudável. É desse momento, Pai, que nós vamos multiplicar, que nós vamos crescer, que nós vamos espalhar por toda a terra, Senhor. É desses momentos. Então que esse momento aqui, Senhor, sejam momentos valiosíssimos. Valiosíssimos. Que a gente entenda a preciosidade desse tempo, Senhor. E faça todo o esforço para dormir menos, para a gente estar mais juntos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, eu sei, Senhor, nós sabemos que isso é a base de tudo para aquilo que a gente vai empreender, realizar, para aquilo que a gente vai conquistar, Senhor. Porque sem isso, Pai, nós nunca vamos ter autoridade para pregar esse Evangelho, Senhor.
mas a nossa autoridade para pregar esse evangelho das variadas formas que o Senhor tem dado riqueza a nós de pregar. Nossa autoridade, Senhor, vem dessa consciência, de que nós somos filhos amados, de que nós temos um Pai que é o Senhor, de que nós somos irmãos de Jesus Cristo e somos irmãos uns dos outros, de que aqui não há ninguém mais especial do que o outro, de que aqui, Senhor, nós somos todos iguais na Tua presença, Senhor. E o privilégio, Senhor, é a gente considerar menor do que o outro, Senhor. O privilégio, Senhor, é a gente conseguir olhar aqui para a vida de cada um aqui e nos submeter uns aos outros. Porque a gente reconhece, Pai, o outro na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus nos abençoe.